Olá, bem-vindo ao nosso curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre regressão linear e nele a gente vai falar um pouquinho sobre modelo nulo e a sua relação com uma medida que é R ao quadrado. O material para acompanhar está no meu GitHub, a descrição desse material segue aqui com a descrição desse vídeo e vale lembrar que para esse vídeo e para os dois anteriores a gente está usando o mesmo tutorial. Então, se você tá vendo esse vídeo, veja os dois de antes. E se você fez uma pausa, fechou o R e vai recomeçar agora, você tem que rodar todos aqueles códigos dos outros dois vídeos antes de continuar, porque a gente vai continuar usando aqueles modelos que a gente já ajustou. Quando a gente falou de regressão linear, no último vídeo, a gente falou que esse modelo é ajustado por meio de uma reta, cujos parâmetros vão ser o intercepto e o slope. E a gente viu essa imagem aqui, que mostra retas com slopes iguais, a A e a C, mas com interceptos diferentes, com um slope negativo, que é o caso dessa figura D, e a gente também viu o caso de um modelo que teria um slope igual a zero, porque não há inclinação nessa reta aqui. O modelo ajustado no nosso curso, aquele modelo de imagiabilidade por concretude, nos diz que a melhor reta é essa, com esses parâmetros de intercepto. O intercepto é 0,4 e um slope de 1,01. Mas como é que ele chegou nesses valores? Como é que ele sabe que essa reta é melhor do que essa aqui? Olhando, a gente imagina que essa aqui seja melhor mesmo. Mas a gente faz estatística justamente para não ficar só olhando, para a gente ter algumas medidas que nos guiem na hora da gente analisar os nossos dados. Então, se vocês lembrarem, alguns vídeos atrás eu falei que a reta do nosso modelo tenta diminuir os resíduos que a gente tem. Então, aqui a gente vai comparar o nosso modelo com o que seria um modelo nulo, um modelo que nem leva em conta aqui essas notas de concretude, na verdade. É um modelo que vai simplesmente assumir que não tem slope, que essa reta não tem uma inclinação. Quando a gente inclina essa reta, a gente vê que os resíduos são bem menores. Quando a gente mantém essa reta constante, a gente vê que os resíduos são bem maiores, certo? Lembrando que o intercepto é o valor de y quando x é igual a zero. Essa reta foi desenhada aqui, mas por que ela foi desenhada aqui e não aqui em cima, e não aqui embaixo? Esse valor aqui, quando a gente tem um modelo nulo, quando a gente tem um modelo que não ajusta uma reta com inclinação, ele acaba escolhendo como intercepto a média dos dados aqui no eixo y. Então aqui essa reta está pegando como intercepto a média de imagiabilidade. Porque se a gente pensar bem, a média vai ser a menor distância entre todos os pontos, daqui que estão mostrando a dispersão de imagiabilidade desses dados que a gente tem, ok? Então, o intercepto aqui é a média. O que acontece quando a gente tem um modelo nulo, ou seja, quando a gente tem um slope igual a zero? Se a gente lembrar que a equação da regressão linear é essa aqui, e a gente iguala o B1, o beta1, que é o slope, a zero, a gente tem o seguinte resultado, y igual a beta zero, mais 0 vezes alguma coisa, e 0 vezes alguma coisa é zero. Então, y é igual a beta zero. Y vai ser igual simplesmente ao seu intercepto. Então, o valor de y aqui vai ser sempre essa média de imagiabilidade. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho por que essa reta foi desenhada dessa maneira, por que esses são os melhores valores para diminuir os resíduos, vamos comparar esse modelo com um modelo nulo. E a gente pode desenhar, escrever um modelo nulo no R. Eu estou fazendo isso aqui por questões didáticas. Não significa que quando você faz um modelo desse tipo, você também tem que fazer um modelo nulo e comparar diretamente. É só para explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. Nosso modelo nulo também vai ser ajustado com a função LM, que a gente já usou antes, e vocês vão ver que a única diferença desse modelo para o outro que a gente ajustou
é que em vez de ser imagiabilidade em função de concretude, é imagiabilidade em função de 1. Né? Então isso aqui é uma constante, é para você falar o seguinte: não inclina a reta, mantenha a reta constante e veja quais são os resíduos. Essa reta vai tomar o valor da média, né, de imagiabilidade, e veja como é que vão ser os resíduos aí com essa reta de inclinação constante. E aí, como é que a gente pode comparar os resíduos do modelo nulo e do modelo que a gente ajustou antes? Visualmente, vamos voltar aqui no gráfico. Visualmente, a gente vê que isso aqui é menor, né? Que os resíduos são menores aqui do que aqui. Eles me parecem bem maiores. Se eu pedir para ver os resíduos do modelo nulo, tá? Isso aqui a gente já aprendeu a fazer nos outros vídeos, né? Modelo nulo, e eu estou pegando os valores dos resíduos, eu vejo que tem valores aqui, ó, o maior 2 e o outro menos 2. Tem aqui, ó, menos 1,2, enquanto os resíduos do modelo, ou seja, aquele primeiro modelo que a gente ajustou, que tem concretude como variável preditora, esses resíduos ficam bem mais próximo de zero. Não tem nenhum que chega perto de 1. O maior valor aqui, em termos absolutos, né, desconsiderando o sinal de negativo e tal, vai ser esse 0,58 aqui. Então a gente consegue, batendo o olho, ver que tem uma diferença. Se eu quiser um índice que me diga isso aqui, né, esses resíduos são maiores do que esses resíduos aqui, porque aqui a gente está lidando só com 6 observações, mas e se eu tiver 300, 400, 1.500 observações no meu conjunto de dados? Não dá para ficar inspecionando um a um. Né? Eu poderia somar os meus resíduos? Isso não resolve o nosso problema, porque a soma dos resíduos vai ser igual a zero, independente do modelo que você tiver, né? Se for uma regressão linear, observando o que se espera de uma regressão linear, se você somar os resíduos, você vai ter um valor igual a zero. Aqui para o nosso modelo, que tem concretude como variável preditora, a gente vê que esse valor é 0.00016002 e aqui 0.001608. Então, esses valores aqui são iguais a zero. Porque, claro, voltando aqui, metade dos valores estão para baixo, metade dos valores estão para cima, né? Aqui também, e aí quando você soma tudo, isso fica igual a zero. A gente já viu isso quando falou do desvio padrão, uma maneira de se livrar dos valores negativos e sair desse zero é fazer uma soma dos quadrados, né? Ou seja, eu posso elevar os resíduos ao quadrado e com isso eu me livro dos valores negativos, porque um valor negativo vezes um valor negativo vai ser um valor positivo, né? E aí eu tenho aqui o resíduo do quadrado daquele meu modelo que tem concretude, tá? Esse objeto novo que eu criei é igual ao quadrado dos resíduos desse modelo, e aqui eu tenho o resíduo ao quadrado, né, todos os valores residuais ao quadrado do meu modelo nulo, que eu obtive fazendo essa operação aqui, né, modelo nulo, os resíduos dele, e levei tudo ao quadrado. E aí eu posso simplesmente somar todos esses valores. Se eu somar os valores do meu modelo, aquele modelo que tem concretude como variável preditora, eu vejo que a soma dos quadrados dos resíduos é 1. Do meu modelo nulo, essa soma está em 14,19. É um número bem maior. Então, o que uma regressão faz, quando ela ajusta uma reta, é ajustar uma reta com um determinado slope e um determinado intercepto. E como ela acha esse slope e esse intercepto? Ela vai procurar slope e intercepto que retornem o menor valor possível da soma dos quadrados dos resíduos, obedecendo o que você colocou naquele modelo, né? Então, por exemplo, nesse nosso modelo aqui, obedecendo que eu ache que meu y, né, que é a imagiabilidade, muda de acordo com a concretude, né, y em função de x. Então, o que uma regressão faz é encontrar os coeficientes da reta, o seu intercepto e o seu slope, que retornam o menor valor possível da soma dos quadrados dos resíduos. É difícil lembrar de todos esses passos, mas é só para ver
que no fundo, o que a gente está fazendo é ajustar retas a um plano, tá? E isso tem relação com o valor observado, o valor ajustado e também os resíduos. O SQR do nosso modelo que tem concretude como variável preditora foi de 1. Esse valor sozinho não diz nada. 1 é o que? É muito? É pouco? Se a gente compara com um modelo nulo, a gente vê que o modelo nulo foi 14. Então, a gente vê que o SQR do modelo que tinha concretude foi bem menor. Então, o que a gente vê aqui? Que quando eu coloco concretude no modelo, comparado a um modelo que não tem nada, eu consigo diminuir bastante a variância lá, a variabilidade dos meus dados, tá? O que isso significa? Talvez isso indique que o modelo é capaz de diminuir o valor de SQR, né, esse modelo com concretude. E, portanto, talvez, muito grifado esse talvez, esse modelo seja melhor para explicar os nossos dados. Então, um modelo, se eu quiser explicar como imaginabilidade funciona, um modelo que tenha concretude talvez seja melhor do que um modelo que não tenha concretude. Por que eu estou grifando, né, esse talvez aqui? Porque para eu poder fazer esse tipo de afirmação, eu vou precisar usar outras ferramentas, né? Eu vou precisar olhar outros índices que têm a ver com estatística inferencial. Vou precisar fazer testes de hipótese, que é algo que a gente vai ver mais adiante aqui no curso. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, quando a gente ajusta um modelo de regressão, eu tenho um modelo com uma variável preditora. E se eu tirar, meu modelo muda muito, certo? Porque aqui a gente vê que de 14 para 1 é uma diferença bem brutal. Mas e se fosse 14.199 versus 14.198? Ou 14.100? Ou quando eu olho e falo, não, tem uma diferença aqui. Para isso eu vou precisar da estatística inferencial, que a gente vai ver mais para frente nesse curso. Mas o que vale a gente ver aqui é que o SQR é uma maneira de comparar, né, modelos, um modelo nulo com um modelo que tem uma variável que a gente está querendo testar. E tem uma outra medida que usa o SQR, a soma dos quadrados dos resíduos, que é bastante informativa, que é o R ao quadrado. Se você usar o summary, né, e voltar lá e ver o resultado da sua regressão linear, você vai ter algo como isso aqui. Tá? R ao quadrado. Esse valor de 0,92. O que ele é e o que ele indica? Ele é calculado a partir da SQR, ele é calculado a partir de 1 menos a divisão do SQR do modelo que você está testando, dividido pelo modelo nulo, né, o modelo que o slope é igual a 0. E o R ao quadrado é uma medida que vai de 0 a 1 e indica a proporção da variância da variável resposta, que é explicada pela variável preditora. O que isso quer dizer em português? Isso quer dizer que nesses dados aqui que a gente tem, o nosso modelo, que tem concretude como variável preditora, é capaz de explicar 92% dos dados, tá? 92% da variância de margeabilidade. Então, R ao quadrado é um índice que vai dizer o quanto a minha variável preditora explica a variância da minha variável em margeabilidade. Nesse caso aqui, é 92%. Se é um número alto ou baixo? Bom, o R ao quadrado, desculpa, vai de 0 a 1. Aqui 0,92 é um número alto que a gente raramente costuma ver em estudos linguísticos, tá? Não tem um padrão assim do tipo, esse valor é alto, esse valor é baixo, isso depende muito da área. Para algumas áreas que estudam fenômenos que estudam fenômenos determinísticos, né, de repente a física ou a química, você vai ter R ao quadrado praticamente 1, assim. Para quem lida com fenômenos complexos como a linguagem, né, que estão sujeitos a questões culturais, sociais, psíquicas, ideológicas e tudo mais, é muito difícil você encontrar um R desse jeito. Dependendo do fenômeno,
a gente fica feliz com algo tipo 0,3, vai depender de como esse valor é interpretado com outras medidas estatísticas também, mas ele em si não tem um valor que a gente diga assim, saiu esse número, fique feliz. Vai depender do fenômeno que você está estudando, e dentro da linguística as áreas podem diferir entre si. Se você pegar, de repente, um fenômeno de fonética acústica, que é determinado por alguma característica física do trato vocal, talvez esse valor seja mais alto. Se você pegar fenômenos de psicolinguística, ou algumas questões de aprendizagem, questões mais cognitivas, esse valor costuma ser bem mais baixo. Então, conheça a sua literatura, conheça o tipo de variância que costuma ser explicada aí pelos modelos que você lê em artigos, e aí você vai poder fazer uma boa interpretação disso daqui. Em regressão simples, esse R ao quadrado tem esse nome porque ele, na verdade, ele é aquele R que a gente viu de correlação elevado ao quadrado. Em regressão simples, quando a gente tem só uma variável preditora, o R ao quadrado é justamente isso, quadrado do valor do coeficiente R. Então, vocês vão lembrar aí que a gente viu a função core, que dá o valor R, que vai de -1 a 1, um valor de correlação, que mostra a força de correlação entre duas variáveis. Aqui a gente tira a correlação entre concretude e imagiabilidade. Lembra que pode estar em qualquer ordem, né? Concretude e imagiabilidade, porque não é uma relação de... não está vendo causa, não está vendo x em função de y, está só vendo a correlação entre essas duas variáveis. Aqui esse valor é de 0,964 para concretude e imagiabilidade, e se eu elevar esse valor ao quadrado, eu vou ter exatamente o R ao quadrado que a gente acabou de ver lá no resultado do nosso modelo. Resumindo então, uma regressão linear modela y em função de x. Para regressões lineares, o modelo é uma reta. Os parâmetros da reta são seu intercepto e seu slope. A equação dessa regressão vai ser y igual a beta 0 mais beta 1 x1, né? Beta 0, o intercepto, e aqui a gente está falando dos slopes da variável preditora, o slope e o valor da variável preditora. E esses parâmetros, eles são obtidos buscando o menor valor de SQR para aquele modelo que a gente ajustou. Uma atenção que a gente deve ter antes de seguir nesse curso é que para fazer sentido ajustar uma regressão linear, é preciso que a relação entre y e x seja linear. Então, ela tem que ser algo que lembre uma reta. Quando eu faço aquele gráfico de dispersão para ver a relação entre x e y, eu tenho que ver algo mais ou menos assim. Algo que lembre ou faça sentido, de repente, eu ver alguma reta ali. Se eu perceber que existem relações que podem ser explicadas por outros desenhos, né, parábolas, por exemplo, aí eu não tenho uma relação linear. É aquilo que eu falei alguns vídeos atrás, de que quando a gente faz um modelo estatístico, esse modelo tem alguns pressupostos. Né? E o pressuposto de uma relação linear, de uma regressão linear, é que você consiga modelar a relação entre variáveis com uma reta. Um dos pressupostos. Existem outros que tem a ver com distribuição dos resíduos, né, que é uma área que chama diagnóstico de modelos, mas a gente vai falar dele só depois de aprender sobre regressão múltipla, que é o que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo. Por enquanto, a gente para por aqui e tenha certeza de ter entendido bem o que é uma regressão, o que é intercepto e slope, antes de continuar o nosso curso.